O tema da mensagem de hoje é: na casa do Pai as moradas são eternas. Estranho isso, né? Na casa do Pai as moradas são eternas. William, o que você quer dizer com isso? O que o Espírito Santo quer falar comigo nesta noite? Particularmente eu não sei. Eu sei é o que ele falou comigo quando eu estava preparando esta mensagem nessa madrugada. Porque o pastor, graças a Deus, me deu o privilégio de me ligar às 11h30 da noite, me dando a oportunidade. Eu falei, não nego, estou aí, pastor, pode contar comigo. Comecei então a entrar em espírito, em orar. Confesso que tinha algumas outras palavras preparadas, mas o Senhor me tocou para falar sobre isso. E aí o que eu entendi disso? Se as casas do Pai, as moradas são eternas, então por que eu vou viver diante das circunstâncias momentâneas? Então, a palavra vem nesta noite para dizer o quê? Que nós não trocamos, não devemos trocar aquilo que é momentâneo por aquilo que é eterno. Na casa do Pai, por que a casa do Pai, as moradas são eternas? Quero contar aqui para nós entendermos o contexto. Os judeus, principalmente na época, por que Jesus falou isso para os de seus discípulos? E eu quero dizer para você que Jesus estava ali então preparando os seus discípulos para algo maior do que viria a acontecer. Os judeus na época tinham esse costume de quando ele iria até a sua noiva ou até a sua corte ali conhecer a tua família, quando era ali simbolizado o noivado, ele ali então sentado à mesa tomava vinho com a sua noiva ou com a sua corte. Tomava ali naquele almoço, tomava o vinho. Tomava o cálice de vinho. Mas e depois, William? Depois ele expressava exatamente isso. Agora eu vou para a casa do meu pai e lá eu vou fazer uma morada para nós, porque na casa do meu pai tem espaço, tem lugar, e eu vou construir uma morada. E até o dia que eu voltar para te buscar, eu não beberei mais vinho. Mas você, minha noiva, minha corte, se deleita, pode beber, porque o vinho representa alegria. O vinho representa prazer, mas eu vou estar trabalhando, eu vou estar construindo uma morada para mim e para você, para quando chegar naquele grande dia, você esteja comigo desfrutando daquilo que o Senhor preparou para nós. Amém? Então, por isso que Jesus diz isso aos seus discípulos. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, para que os judeus entendessem, para que seus discípulos entendessem. Ei, eu estou indo, mas daqui a pouco eu volto para te buscar. Por isso que hoje nós tomamos o vinho. Um dos aspectos que nós tomamos o vinho na ceia é isso. Se nós somos a noiva do Senhor. A igreja é a noiva do Senhor. Ele está dizendo, eu vou para o Pai, para que eu seja glorificado e um nome em cima de todo nome. Mas eu voltarei para buscar cada um de vós. Aqueles que creem na minha palavra, eu voltarei para te buscar. Amém? Quem é a igreja do Senhor diz amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. João 14:1-3 diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí então, nós sabemos, aqui principalmente quem fez cursão, nós sabemos então que nós temos 5 janelas da alma. E é nisso que eu quero falar hoje. É sobre isso que eu quero tocar. Sobre esse assunto que eu quero tocar, sobre as 5 janelas da alma. Que é, repita comigo, visão, audição, faro, paladar e o tato. São essas 5 janelas da alma que o inimigo, Satanás, tenta nos levar diretamente para o inferno. É por essas brechas, por essas janelas, que ele tenta, às vezes, nos lubridiar-nos, a levar-nos nós a rumo à destruição. E eu quero dizer para você nesta noite, que o Senhor vai tratar essas 5 janelas da alma em mim e em você. Quem crê diz amém? Amém. Por quê? Porque ele é especialista, irmãos, em tratar aquilo que era ruim e transformar em bom.
O Senhor, como diz nesta noite, Ele está nos preparando, a palavra do momento é aperfeiçoamento. Então Ele está nos aperfeiçoando para até o dia que Ele vir nos buscar e se assentar à mesa junto com Ele. Então, Ele não permitiria que essa janela da alma fosse simplesmente exposta para Satanás, sem que Ele nos desse os antídotos, a fechadura de como fechar. Amém? E o primeiro, nós vamos falar, é o paladar, a comida. João 6,27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, Deus, o selou. E aí então está falando aqui de comida. E eu quero falar para você, irmão, toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que falar de comida, toda vez que falar de alimento, há um princípio espiritual aí. E eu vou falar para vocês algum princípio espiritual que começou lá em Gênesis. Por exemplo, com Eva. Qual foi o motivo da queda do homem? A Eva comeu do fruto. E quando a Eva come do fruto, o que acontece? O corpo vira carne, a alma vira ego e o espírito é morto. Acontece isso, então, quando ela come. E aí, engraçado, que Jesus, após ser batizado, ele também foi levado ao deserto e foi tentado pelo Satanás. E o mais engraçado dessa situação é que ele foi tentado nos mesmos aspectos que Eva. Só que tinha uma diferença. Jesus tinha a palavra. Eva não tinha a palavra. Eva não conhecia a palavra. Jesus tinha a palavra. E aqui nós oramos agora por esse momento de jejum, de 40 horas de jejum. Eu quero dizer para você que Jesus foi levado ao deserto exatamente para passar lá 40 dias jejuando. 40 dias é um ciclo perfeito, é a completude do tempo. Então ele está ali 40 dias jejuando. Chega então Satanás para ele, todos conhecem essa passagem. Tem lá umas pedrinhas ali. Transforma essa pedra em pão. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. E aí, o que Jesus faz? Eu até aqui na aula falo, o que acontece? Jesus está 40 dias sem comer. Se ele então transforma aquela pedra em pães, o que iria acontecer, irmãos? Ele ia sentir fome, ele ia comer. Só que ele tinha a palavra. Então ele libera a palavra o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra liberada de Deus. Então, o que acontece? Ele não trocou o que era momentâneo por aquilo que era eterno, que é a palavra de Deus em vós. Muitas vezes nós trocamos aquilo que é momentâneo para suprir algumas coisas, algumas necessidades da nossa vida, que vai suprir somente o momento. Mas eu quero dizer para você, não faça barganha, não faça aquilo que é errado para suprir uma necessidade momentânea, porque o que Deus tem para você é algo eterno, e Ele vai suprir essa necessidade com coisas eternas, porque na casa dele não tem lugar para coisas momentâneas. Na casa dele, na morada que Ele está preparando para você, só tem lugar para as coisas que são eternas, não tem lugar para as coisas que são passageiros. E Ele está falando, eis que estou preparando um lugar para vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas nós temos que levar para lá coisas que são eternas. E eu quero dizer para você que as coisas que são eternas é a palavra de Deus. A palavra de Deus adentra no seu coração e ela tem que criar raiz no seu coração. Jesus tinha essa palavra. Jesus tinha essa verdade. Jesus tinha essa realidade. Ele também foi tentado na concupiscência dos olhos. A palavra nos diz em Gênesis que a árvore do conhecimento do bem e do mal era desejável, era boa aos olhos, agradável e desejável. E engraçado que Jesus também foi tentado na concupiscência dos olhos, porque era bom se comer o pão. Também ele foi tentado porque Satanás falou, ei, olha aqui, o reino desse mundo, se você se prostrar e adorar a mim, eu te darei tudo. E eu quero dizer para você, Satanás não estava mentindo, porque esse mundo jaz é dele. Quando Adão comeu do fruto, ele deu a autoridade, o governo para Satanás.
E aí então ele oferece tudo isso para Jesus. Jesus não aceitou, ele rebateu com a própria palavra. Depois então ele é tentado novamente. Lança-te daqui, foi levado a um topo de Jerusalém. Lança-te daqui, que o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos para te pegar, para te segurar. E mais uma vez Jesus vai lá e rebate com a palavra de Deus. Jesus responde com a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, se você não tiver a palavra, se você não comer da palavra, você vai acabar transformando a pedra em pães. Talvez você vai acabar tentando suprir as suas necessidades momentâneas. Willy, o que é essa palavra? Eu tenho a minha palavra, eu tenho a minha promessa. Cada um de vocês tem a sua palavra, cada um de vocês tem a sua promessa. E se ele prometeu, creia que ele é fiel para cumprir. Outro aspecto que fala de comida, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando de comida da Bíblia. Outro aspecto da Bíblia, o povo que saiu do Egito, estava em meio ao deserto, e clamaram por comida, clamaram por comer coisas saborosas. E então o Senhor fala que vai derramar o maná do céu todos os dias. Só que eu quero dizer para você que o maná do céu é bênção sim. Só que o maná do céu é uma provisão para tempo de deserto. E tem irmãos que querem viver só da provisão de Deus. Tem irmãos que querem viver só comendo do maná. Mas eu quero dizer para você que tem algo melhor do que o maná. Tem algo muito melhor do que o maná. O próprio Jesus falou quando estava falando com seus discípulos ali e questionado pelos fariseus. Os fariseus chegam para Jesus e falam assim: ei, quem tu pensa que tu eres? Que tu é? Está se achando bambambam, por acaso é você maior do que Moisés? Porque Moisés clamou e o maná caiu do céu e eles comeram. Os meus pais comeram o maná do céu. Aí Jesus, lindo, fala assim: só que todos que comeram maná morreram, mas aquele que comer de mim terá vida e vida eterna. Aleluias! Aqueles que comeram o maná morreram, mas o Senhor está falando: aquele que comer de mim, aquele que comer da minha palavra, terá a vida eterna. E Ele diz mais: eu sou o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo isso. Então por que não comer dele? Outro aspecto que fala de comida, eu quero dizer para você: quanto mais você come, mais você se enche. Amém? Eu quero dizer para você que se você se alimentar da palavra de Deus, se você se alimentar de Deus, não vai haver espaço para o pecado. Não vai ter vontade de comer outras coisas, porque você vai estar cheio. Uma certa vez eu ouvi, já falei isso aqui na aula, e vou parafrasear aqui. Se você, Ricardinho, se eu convido você, falar: ô Ricardo, hoje nós vamos fazer 7 horas da noite, vou fazer nós vamos fazer agora um GCD, né? Nós vamos fazer um GCD na churrascaria. Amém? E aí, só que o Ricardo não sabia disso. E o Ricardo acabou de jantar. E aí então nós vamos lá para o rodízio. E aí o que acontece? Os irmãos vão estar lá tudo comendo. Picanha ao alho ali, bem gordurosa, caindo e tal. Vão estar tudo comendo. E o Ricardo vai estar olhando aquilo e falar: meu Deus, eu quero comer essa picanha. Mas está cheio. Ele não consegue, no máximo que ele vai conseguir é comer 1 ou 2 pedaços, porque não há espaço. Mesma coisa é a palavra de Deus. Quando você sentir cheio da palavra de Deus, quando você comer da palavra de Deus, você não vai sentir vontade de comer de outras coisas momentâneas, porque as palavras de Deus são eternas, e ela vai gerar vida em você, ela vai te encher, não haverá espaço para comer coisas que não prestam. A picanha presta, a picanha é bom aos olhos, é desejável para se comer, mas você está cheio da palavra de Deus, você está cheio da comida, do arroz e do feijão que te sustentou em casa, você não vai querer comer a picanha, você não vai achar espaço. Então coma, se alimenta da palavra de Deus. Romanos
14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Eu quero dizer para você que nesses dias o Senhor tem falado muito conosco aqui em questão do Salmo 23, aleluias. Ele nos traz paz. Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia, leva-me, pelas águas tranquilas, e me guia pelas veredas da sua justiça. Isso traz paz ao nosso coração. Diz para o seu irmão: você tem paz? Eu quero dizer para você também que a palavra de Deus, quando nós comemos dela, ela nos traz alegria. Ah, William, mas tem dia que eu estou fraco, tem dia que eu estou triste. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Lembra que eu estou falando? Coma da palavra. A palavra do Senhor diz o quê? A alegria do Senhor é a minha força. Se está fraco, lembra dessa palavra e você vai se fortalecer. Paulo diz mais ainda: tenho prazer, tenho deleites nas perseguições, nas tribulações, nas angústias, nas necessidades, porque é nessas fraquezas, é nessa hora que a graça do Senhor me aperfeiçoa. Então, não há desculpa, não há por que não se alimentarmos da palavra. Quando nós comemos da palavra, nós somos fortalecidos. E aí tem também a questão da justiça, aleluia. Oh, aleluia. Romanos 5:19, aleluia, diz assim: porque se pela desobediência de um só homem todos foram mortos, todos foram colocados como pecadores, mas também pela obediência de um só homem todos se tornaram justos em Cristo Jesus. Você é justo, meu irmão? Declare comigo: eu tenho paz. Declare comigo: eu sou feliz. Eu sou justo. Eu sou próspero. Eu sou mais que vencedor. Eu sou sarado no meu corpo e na minha alma. Eu sou livre de toda acusação, de toda condenação. Eu sou livre de todo medo, porque eu sou amado. Eu sou muito amado. Eu sou tão amado quanto Cristo Jesus. Aleluia! Eu não ia perder a oportunidade, né? Segundo, a audição. Vamos ver o que a palavra nos diz sobre a audição. João 14:4-5 diz assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Mas Jesus tinha acabado de afirmar no versículo anterior: vós bem sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Mas Tomé é um cara abençoado, aleluia. Só vitória na vida de Tomé. E aí então ele questiona: Senhor, não sei qual que é o caminho, eu não sei para onde tu vais. Parece que estava com os ouvidos tampados. Mas eu quero dizer para você que por muitas vezes, dependendo das circunstâncias da nossa vida, nós também estamos com nossos ouvidos tampados. Nós também não ouvimos aquilo que o Senhor está falando conosco. E a palavra dele nos diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o meu Espírito diz à igreja. Eu quero relatar aqui sobre a vida, rapidamente, sobre a vida de Pedro. Pedro era um cara também sensacional. Só que teve um aspecto na vida de Pedro que eu admiro muito. Ele ouve a voz do Senhor Jesus. Ele ouve. Quando ele questiona Jesus e fala: se é tu mesmo, permita que eu vou até você. Ele diz: Pedro, pode vir. Pode vir. Pedro não pensa duas vezes, meu irmão.
Pedro ouviu a voz do mestre, Pedro ouviu a voz de Deus, ele falou, opa, então esse é sobre a tua voz, sobre a tua palavra eu irei. Então Pedro vai lá e coloca os pés sobre as águas, aleluias. Eu quero dizer para você, que quando o Senhor te chama, quando você ouve a voz dele, eu quero dizer para você que não é para viver mais no normal, não é para viver mais no natural, é para viver no sobrenatural de Deus. Quando Deus te chama para algo, não é para viver no nível raso, mas é para viver no nível mais profundo. E Pedro não pensou duas vezes, ele falou, se o Senhor está me chamando, eu irei. Você tem ouvido a voz do Senhor te chamar? O Senhor tem ouvido a voz do Senhor te consumindo? Ah, William, mas como que é isso? Eu quero dizer que a voz do Senhor adentra no seu coração e te consome a ponto que você fala, eu tenho que fazer tal coisa. Você, às vezes, não quer praticar algo. Às vezes você não quer vir para a igreja. Às vezes você não quer ir para a célula. Mas você escuta a voz do Senhor te consumindo por dentro. Falando, vai, porque hoje eu abrirei os céus e falarei face a face contigo. É essa voz que precisa ecoar dentro do teu ser, te chamando para andar sobre as águas. E você precisa estar atento a essa voz, porque quando ele te chama, ele fala, sai da tua atmosfera e vem andar na minha atmosfera. Sai do natural e vem andar no sobrenatural. Deixa de ver as coisas com a sua visão, mas venha ver com a minha ótica. A ótica de Deus é além da nossa. João 14,6 diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando nós questionamos, quando nós perguntamos, Senhor, é a tua voz mesmo? É tu que me chamas mesmo? Ele fala, sou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer ver o Pai, primeiro vem até mim. E então, colocar aqui alguns aspectos sobre Jesus o caminho. Jesus o caminho é o aspecto do quê? Mateus 11 fala sobre isso. Vinde a mim, todos aqueles que estão fracos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus o caminho. Jesus está mostrando para você qual que é o caminho, o caminho que você tem que seguir. O caminho que nós devemos trilhar. O caminho que nós temos que ser aperfeiçoado. Mas também ele diz que o quê? Ele é a verdade. Jesus a verdade. Jesus a própria palavra. A palavra é verdade, irmãos? A palavra é verdade, irmãos? Quem crê na palavra, dê 3 aleluia. Jesus é a própria palavra. Porque em João capítulo 1 diz, e o verbo se fez carne e habitou dentre nós. Ele é a própria palavra. Creia em Jesus, você está crendo na palavra. Creia na palavra, você está crendo em Jesus. E também Jesus, a vida. Jesus como vida em nós. Aleluias. Quando nós chegamos no aspecto de crer de Jesus como a vida, é um processo. Jesus o caminho, vinde a mim todos vós que estou fraco e oprimido. Jesus a verdade. Você começa então a ler a palavra, comer da palavra, ruminar a palavra. Então aquilo vai te trazendo revelação, vai trazendo luz para o seu interior. Você vai entendendo, vai tendo mais clareza daquilo que você é, daquilo que você se tornou. E aqui nós acabamos de repetir que nós nos tornamos filho amado dele, aleluias. Mas eu quero dizer então, quando você crê, entende de Jesus como vida, eu quero dizer para você, você não vive mais para você, você vive somente para ele. Você não se preocupa mais com as coisas momentâneas. Você se preocupa em construir algo que será eterno. Como diz Paulo, aleluia. Gálatas 2, 12 ou 20. Já sou crucificado. Portanto, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que por mim se entregou. Quando você entende que Jesus é vida, quando você tem essa revelação, você não vive mais para você, você vive somente para Ele.
Paulo se esmurrou, se esvaziou simplesmente para fazer a obra dele, simplesmente para viver as revelações de Deus. Amém? Terceiro, visão. João 14, 7 e 8 diz: se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus também acabou de dizer no versículo anterior: se está vendo a mim, aquele que vê a mim, vê o Pai. Crê nisso. Aquele que crê na palavra de Deus, está crendo em Deus. Aquele que está ouvindo a voz do Senhor, está ouvindo a voz de Deus. Ô irmão William, mas as pessoas aí fora, o mundo, ouvem a voz de Deus? Quero ser ousado aqui em te falar que não. Por que as pessoas não ouvem a voz de Deus? Qual é a diferença de mim das pessoas? O espírito delas está morto, o seu está vivo. Não, é impossível você ter contato com Deus, você falar com Deus, sem estar com o espírito regenerado. E eu quero dizer para você que a questão do seu espírito já foi resolvida quando você aceitou Jesus. O seu espírito foi regenerado, você foi vivificado e agora você tem ligação direta com o Pai. Você pode ver Ele, você pode sentir Ele, você pode falar com Ele. Porque o Deus é espírito e se importa que nós falamos com Ele em espírito ou adoramos Ele em espírito e em verdade. Então, é impossível. Então, Filipe diz isso. E aí, João 14, 7 e 8 diz assim: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não teve, Filipe ali naquele momento não teve a revelação. Precisou de uma explicação natural. Eu quero dizer para você que tem Espírito Santo, você vai ter revelações do sobrenatural de Deus. Você vai ter uma visão do sobrenatural de Deus. Você vai ver as coisas com a ótica de Deus e não com a sua ótica. Em meio às circunstâncias, as meias situações momentâneas, pare. Senhor, eu quero enxergar isso aqui numa ótica diferente. Eu quero enxergar isso aqui como que o Senhor trataria essa situação. O Senhor produz coisas que são eternas. E eu também, como a sua imagem e semelhança, eu quero produzir coisas que são eternas. Eu não quero viver do momentâneo. 4. Tato. Aponta para obras. João 14, 10, 11 diz: não crede tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Eu quero dizer para você, irmãos, as obras que ele está falando aqui, é os milagres, é aquilo que ele fez. Tudo aquilo que ele fez, ele estava ali a ponto já, à beira da morte de cruz. E ali então ele relata isso com seus discípulos. Crede em mim. Mas se não credes em mim, crede pelo menos pelas obras que eu fiz. Aleluia. Eu quero dizer para você que obra aponta para as mãos. E aí, William, como que é a questão de eu edificar, de eu fazer algo que são eternos, com as minhas próprias mãos? Eu quero dizer para você, construa a sua edificação com pedras e não com tijolos. Tijolo aponta para a obra humana. Pedras aponta para obras que são de Deus. Eu quero dizer para você, tijolo o homem pode fazer, mas alguém já viu alguém fazendo uma pedra? Pedra é gerada por Deus. Alguém já viu alguém construindo alguma rocha? A rocha é gerada por Deus. E lá em Mateus 7 ele diz: semelhantemente o reino dos céus é como aquele homem que edifica sua casa sobre a areia. Vem a chuva, a tempestade, as ondas do mar, vai bater nela e elas vão cair. A sua casa vai cair. Mas também é semelhante ao Filho do Homem, que edifica sua casa sobre a rocha. A rocha que não é Jesus Cristo, a rocha é a palavra.
Semelhantemente, aquele que constrói e edifica sua casa sobre a palavra de Deus, esse a chuva vai vir, as circunstâncias momentâneas vai vir, mas ele não será abalado, porque ele está construindo a sua casa sobre a palavra. Então não construa a sua casa, a sua edificação sobre tijolos, mas construa a sua edificação sobre a palavra, sobre a pedra, sobre a rocha. João 14:12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E aqui ele diz, irmãos, que as obras que ele fez, nós fazemos maiores. Eu me espanto quando eu vejo isso. Eu me espanto, sinceramente, quando eu leio sobre isso. Porque, você estudando o livro de João, principalmente, os evangelhos em si, você percebe que Jesus fez muitas obras. Jesus expulsou muitos demônios, curou muitas pessoas. E ele diz, ele me promete, que eu faria obras maiores que ele, se eu tivesse firmado na palavra dele. E aí eu olho para mim e eu falo, Senhor, Senhor, quais são as obras que eu tenho que fazer? Será que eu não estou construindo a minha casa sobre tijolos? Será que eu tenho edificado a minha casa sobre rocha? Será que, Senhor, que eu tenho essa disposição de fazer as obras maiores do que tu fez? Será que eu tenho me alimentado dessa promessa que o Senhor tem colocado para mim? Às vezes nós, aleluia, glória a Deus, oh, obras maiores que o Senhor fez, eu vou fazer, aleluia. Quem está tendo a disposição de fazer obras maiores, de colocar as mãos e expulsar demônios, de colocar as mãos e as pessoas enfermas ser curadas, de fazer milagres, de realizar circunstâncias no sobrenatural e não no natural, de realizar circunstâncias que são eternas e não simplesmente momentâneas. Às vezes nós queremos suprir, sim, fazer algo para que as coisas momentâneas se resolvam. Às vezes você está com a dívida ali, é mais fácil você ir ali no banco, pegar um empréstimo e pagar essa dívida. Mas eu quero dizer para você que você não fez nada, você não resolveu nada. Você só pagou uma dívida da pessoa que estava te ligando, mas depois é o banco que vai ficar te cobrando. Você tirou de um lugar e tapou o outro. Mas eu quero dizer para você, se você crê em Deus, se você começar a gerar essa pedra, se você começar a gerar essa rocha, Deus vai te dar circunstâncias, capacidade para aniquilar tudo aquilo que aflige o seu coração, todas as vossas necessidades, porque na casa dele não há lugar para coisas momentâneas, mas só há algo para coisas que são eternas. E rocha, pedra, é eterno. Quinto, faro, fôlego de vida. João 16:17 diz: e eu rogarei ao Pai, e eles vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Posso ouvir um aleluias? Você é amado do Pai. O Consolador, o Espírito Santo, ele é a vida que habita dentro de você. Quero dizer para você, irmãos, se você não tiver essa vida de Deus, você está morto. Ele é o nosso fôlego de vida. Ele é o que nos constrange a não pecar. Ele é o que nos constrange a cada dia se esmurrar para ganhar outras vidas. Ele é o que nos constrange para construir as coisas que são eternas.
Sem Ele nós não conseguimos construir nada, não conseguimos fazer nada, não conseguimos fechar, trancar, nem sequer abaixar as janelas da alma. Se nós não tivermos a vida de Deus, que é o próprio Espírito Santo fluindo dentro de nós. Mas só se sente assim, só se sente cheio do Espírito Santo quem ama a palavra, quem come da palavra, quem ouve a voz do Senhor, quem edifica sua casa sobre a rocha. Só pode ser cheio do Espírito Santo, cheio dessa vida, quem quer viver nas moradas eternas. Quem quer viver na morada eterna diz aleluia. Aleluia. Edifique sua casa sobre a rocha. Eu quero dizer para você, João 17, pode preparar o louvor. Quero dizer para você que João 17 eu estou estudando muito o livro de João. E João 17, a partir do versículo 20 e 21, é o que mais me constrange. Porque ele diz assim, eu costumo falar que Jesus trocando uma ideia ali com Deus. Jesus conversando com Deus, ele fala, Pai, eu não oro só por esses que estão aqui. Eu não oro só por esses 12 não, Senhor. Mas eu rogo a Ti por todos aqueles que ainda hão de crer na minha palavra. Eu rogo por todos aqueles que ainda hão de crer na minha palavra, para que eles então sejam um em mim, assim como eu sou contigo. Quando eu olho isso, eu falo, Senhor, há 2000 anos e 16 atrás, 2000 anos e 16, o Senhor já estava intercedendo pela minha vida. O Senhor já sabia das minhas necessidades, o Senhor já sabia o que eu ia passar, e Ele já estava orando ao Pai pela minha vida. E os versículos anteriores ele diz assim, Pai, rogo também para que não tires do mundo, mas que seja com eles no mundo, para que eles possam vencer o maligno. O Senhor sabe as suas necessidades, por isso que eu quero dizer para você, Ele sabe das janelas da sua alma que estão abertas, mas nessa noite Ele veio para fechar essas janelas e trazer coisas que são eternas. Ele vai te levar a um nível espiritual, a um crescimento espiritual de uma outra dimensão. Ele está dizendo para você, não se preocupe com o que há vez de comer, de beber, mas simplesmente buscai o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas.